Você sabe o que é expressão corporal? Expressão corporal nada mais é do que a maneira involuntária do nosso corpo de se manifestar, sem a gente falar uma palavra. A expressão não verbal é aquela que se baseia em gestos, posturas e movimentos faciais. A gente pode dizer também que ela é uma das formas de comunicação mais primitivas da nossa existência. Muito antes de desenvolvermos a fala, a linguagem do corpo já era utilizada pelos nossos antepassados. Afinal, não é só sua boca que fala, o seu corpo também. E muitas vezes, os gestos de uma pessoa se comunicam muito mais do que as palavras. Quando você está triste, por exemplo, até pode alegar que está tudo bem, mas a sua postura, os seus trejeitos e movimentos faciais podem entregar a sua real condição. E isso acontece em várias situações da vida, pessoal e profissional. Por exemplo, se o seu intuito é passar uma mensagem convincente e tentar persuadir o seu público, não basta apenas trabalhar na sua oratória, é preciso também aperfeiçoar a sua linguagem corporal. Ela pode, inclusive, comunicar muito mais do que a sua fala. A expressão corporal, se bem observada, pode dizer várias coisas sobre você. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Braços cruzados podem indicar descontentamento ou evidenciar que você se colocou na defensiva. Ombros contraídos, você percebe que passa uma imagem de insegurança, fragilidade e timidez, não acha? Inclinar a cabeça em direção a quem está falando, por exemplo, demonstra interesse no assunto e abertura para diálogo. Da mesma forma que, se você virar para o lado oposto, transparece indiferença no que está sendo dito. Até a maneira como a pessoa se senta tem um significado, quer ver? Quem se joga em uma cadeira e fica de forma desleixada pode passar uma mensagem de desrespeito, principalmente se você estiver em um ambiente mais formal, como em uma reunião de negócios. O ideal é sentar-se de uma forma mais ereta, com os 2 pés no chão. Homens e mulheres podem cruzar as pernas, mas as mulheres devem tomar um certo cuidado se estiver usando uma saia mais curta. Nas minhas aulas de etiqueta à mesa, eu também explico um pouco como sentar-se de uma forma mais elegante para não deixar o dorso torto. Quer ver? Em um almoço e jantar, o ideal seria deixar os 2 pés no chão para que o dorso e a parte que fica à mostra da mesa fique ereto. Observe, se você cruzar a perna, você vai ficar com o dorso torto. Então, o ideal seria sentar com os 2 pés no chão ou cruzar apenas os calcanhares. Você percebe que a postura não muda e você fica mais elegante? Viu só como o nosso corpo fala? A importância da expressão corporal está justamente em oferecer uma leitura que a comunicação verbal não transmite. Você já parou para pensar quantos recados nas entrelinhas a gente pode perceber em alguém? E os recados que nós queremos transmitir sem dizer uma palavra? De agora em diante, procure prestar atenção em tudo e não perca nenhum detalhe na linguagem corporal das pessoas ao seu redor. O corpo. Dependendo da maneira que você posiciona o seu corpo em relação ao outro, o diálogo pode ser mais ou menos efetivo. Frente a frente, transmite uma ideia de disputa, de competição, por exemplo. Lado a lado, passa uma mensagem de cooperação e ajuda mútua. Aliás, se você é homem e estiver caminhando na rua com uma mulher ou uma criança, o ideal seria você caminhar do lado de fora da calçada e a mulher ou criança na parte de dentro. É uma forma de cavalheirismo e demonstra proteção. Essa regrinha vem dos tempos onde existiam carroças. Os homens andavam mais perto da rua porque, caso uma carroça passasse e o chão, que na época não era asfaltado, não jogasse poeira no vestido da bela dama. Interessante, não é? Hoje, sem as carroças e a maioria das ruas asfaltadas, é mais uma forma de proteção. A posição da sua cabeça também diz muito quando você está em uma conversa com outra pessoa. Cuide como dispõe os seus braços durante um diálogo, pois eles podem acabar entregando o seu ponto de vista, mesmo que você não diga uma palavra. Se você cruzar os braços, poderá parecer que está fechado a conversas. Agora, se você deixá-los mais abertos e relaxados, vai parecer que você está mais aberto, interessado na conversa. Pernas. Como eu comentei já em outras aulas e vídeos, é importante observar a forma como sentar-se, principalmente você mulher que pode estar de saia. Agora, em pé, algumas formas
também podem mostrar desconforto, desinteresse e desleixo. O ideal é buscar uma postura neutra. Nada de braços cruzados ou mãos atrás do corpo. Procure deixar os membros superiores soltos ao longo do corpo e de uma forma mais neutra. Na medida do possível, espelhe os seus movimentos com os da pessoa em questão, pois isso cria um clima leve e descontraído. O olhar diz tudo, você não acha? O olhar pode demonstrar muito mais do que a fala e qualquer outro gesto do corpo. Sabe aquela expressão, sorria com os olhos? Eu escuto muito quando estou nas minhas sessões fotográficas. E observe a diferença. E agora, vamos sorrir com os olhos? Você consegue notar a diferença? Não é para outra pessoa achar que você está flertando com ela, principalmente em um ambiente de trabalho. É simplesmente mostrar energia mais positiva, que você está prestando atenção e que está gostando do que está falando e está presente. Se você é tímida ou tímido e não consegue olhar nos olhos do locutor, tente focar o seu campo de visão entre as sobrancelhas da pessoa e ela vai realmente achar que você está olhando bem nos olhos dela. Alguns pesquisadores acreditam que, mais do que isso, há uma conexão entre a mobilidade dos olhos e nossas emoções e sentimentos. Por exemplo, olhar para a ponta do nariz ajuda a ativar os sentidos olfativos. Se você reparar, os enólogos, ao degustarem um vinho, fazem esse movimento. Já olhar para cima e esquerda facilita o resgate de memórias. Por exemplo, quando você vai fazer uma conta matemática de cabeça, não fazemos esses gestos para olhar para cima e para os lados, tentando resgatar na memória a resposta correta? Um dos motivos desse vai e vem é compor em nosso cérebro o que vamos falar. Dizem que quando a pessoa está olhando para cima e para a esquerda, ela está resgatando algo na memória, não é? Mas dizem também que se ela estiver olhando para cima e para a direita, ela pode estar inventando algo. Agora você tem a faca e o queijo nas mãos para tentar adivinhar ou ler nas entrelinhas o recado que às vezes a pessoa quer passar sem precisar falar. É só reparar nos pequenos detalhes. A comunicação é um dos elementos fundamentais para o sucesso de uma relação, seja ela profissional ou pessoal. Por isso fique atento, porque da mesma forma como você pode afastar ou aproximar uma pessoa através de palavras, é possível provocar os mesmos sentimentos com a expressão corporal. Alegria, tristeza, surpresa, medo, aversão, desprezo. O mundo inteiro consegue reconhecer alguém com uma dessas expressões, não é? Segundo estudos, nossa face é capaz de fazer nada mais, nada menos do que 10.000 expressões faciais. Se você está sempre com a cara fechada, não esboça um sorriso e frequentemente fica de braços cruzados evitando o contato visual com as pessoas, uma aproximação se torna quase impossível. Eu era uma pessoa séria e tímida e por muitas vezes as pessoas me achavam metida. Quando eu percebi, comecei a mudar imediatamente e ser até mais simpática com desconhecidos do que eu era com os meus amigos e familiares. E percebi a mudança nas pessoas perante a Cíntia. Hoje eu posso dizer que, apesar de continuar a ser uma pessoa séria, consigo demonstrar simpatia, empatia e calor humano, apesar da minha descendência alemã. Quem gosta de ter por perto uma pessoa com cara emburrada, triste e não comunicativa, não é? Por outro lado, se você sorrir mais, gesticular enquanto fala, der aquele aperto de mão firme e olhar nos olhos da pessoa enquanto conversa, fica mais fácil criar uma conexão. Agora vamos deixar de lado a parte pessoal e focar apenas no ambiente profissional. Você vai ver que a expressão corporal ganha um papel ainda mais importante. Um dos principais desafios é o de transparecer a nossa autoconfiança e assim passar essa mesma ideia aos demais. Para dar um exemplo, eu vou contar aqui o que passou comigo quando eu comecei a trabalhar como modelo. Imagina eu, tímida, com 14 anos de idade, em um estúdio fotográfico, tendo que fotografar pela primeira vez perante umas 6 pessoas que estavam ali me observando.
Se me lembro bem, era um editorial de moda jeans para uma revista teen. Assim que o fotógrafo começou a clicar, eu tinha que me mover naturalmente, confiante, com todas aquelas pessoas me olhando. Fechei os olhos, respirei fundo, contei até 3, lembrei das minhas aulas de expressão corporal e comecei a fotografar, fazer poses e foi maravilhoso. Eu acho que me saí bem por ter sido a primeira vez, mas foi porque eu lembrei das minhas aulas com a minha professora e mandei ver. Depois me chamaram várias outras vezes e quanto mais eu fotografava, mais natural eu ia ficando nas fotos. Por isso eu digo sempre aos meus alunos, constância, frequência e treino dentro de casa fará com que isso se torne mais natural na sua vida social e profissional. Viu só como seu corpo tem muito mais a falar do que você imagina? A expressão corporal pode servir como um ótimo complemento para o seu discurso e sustentar posicionamentos que as palavras não conseguem dar conta. Use todas as formas de comunicação e tenha certeza que a mensagem foi passada de maneira correta aos seus destinatários.